Graça e paz. Amém. Mateus 17, do 22 ao 27. Jesus prediz a sua morte pela segunda vez. Quando voltaram a se reunir na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas e será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Os discípulos se encheram de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram os impostos do seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se escandalizem, desçam até o mar, jogue o anzol, abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use para pagar os impostos por mim e por ti. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Deus. Obrigado, Jesus, porque sabemos, Pai, que é o Senhor que tem cuidado de nós. Obrigado porque somente pela palavra do Senhor, a sua divina semente, é por ela, Deus, que nós nos alimentamos, é por ela, Deus, que somos fortalecidos, é por elas que crescemos, Deus, é por ela, Deus, que estabelecemos a nossa fé, porque a fé ela vem pela palavra de Deus. Por isso nessa noite, Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo. Que o Senhor continue falando à sua igreja, que o Senhor continue tocando nos corações. Deus, em nome de Jesus, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, esse texto aqui é um texto interessante. Desde quando eu sirvo a Cristo, eu sempre passei por esse texto, mas eu nunca parei para observar. E esse texto ele revela 3 atributos. Eu peguei aqui 3 atributos de Deus: a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Nós sabemos, irmãos, que Jesus ele se revela diante dos seus atributos. Nós acabamos de orar pela Sula, né? Nós sabemos que tem sido um tempo difícil para ela, tanto para o Jean, como também havia tempos difíceis aqui, né? E voltando um pouquinho aqui nos capítulos 15, 16, né? Nesse período que Jesus vem para Cafarnaum, Jesus passa por algumas cidades. E passando por algumas cidades, acontecem algumas situações. E uma delas, né, é na região de Tiro e Sidom. E chegando lá, Jesus, ele tem que lidar com a questão dos fariseus e saduceus a respeito de quem ele é. Porque a maior dificuldade que Jesus estaria enfrentando, né, seria a dificuldade das pessoas não reconhecer ele como Cristo, como Senhor, como Jesus, como Messias. E por causa disso, Jesus pede para que os discípulos tomem cuidado com o fermento. E o fermento que Jesus estava preocupado
era sobre a incredulidade que havia no coração desses caras. Havia no coração deles a indisposição de receber Jesus como o Cristo. E passando por essa região de Tiro e Sidom, né, Pedro faz uma declaração bastante interessante. No verso 16, no capítulo 16, a partir do 13, Jesus vai falar a respeito do fermento. E eu vou ler mais um pouco acima. Ele fala assim: mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinha esquecido de levar os pães. Jesus o advertiu: fique atentos, tenha cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinha trazido o pão. Ao tomar conhecimento do que falava, Jesus disse: como é pequena a sua fé, porque vocês estão discutindo entre si sobre a falta de pão. Acho que os discípulos ainda não estavam compreendendo que Jesus era o pão, que Jesus era a resposta daquilo que as pessoas precisavam. E eles estão preocupados porque eles esqueceram de levar o pão. Mas anterior, lá no capítulo 15, houve a primeira multiplicação dos pães. E Jesus fala assim: olha, essa multidão está aqui conosco já faz um tempinho. E já está chegando a noite e eles precisam comer. E Jesus faz uma pergunta: o que é que você tem? Ele falou: tenho pães e tem alguns peixes aqui. Irmãos, o pão era problema para Jesus? O peixe era problema para Jesus? E por que os discípulos estavam preocupados com o pão que esqueceram de levar? Será que eles não estavam compreendendo que Jesus era a resposta? Que Jesus é o pão que alimenta? Que Jesus provê quando não há nada? Nós acabamos de orar pela Sula, como estamos orando por várias pessoas. E Deus, na sua onisciência, Deus conhece todas as coisas. E Deus, conhecendo o coração dos fariseus e dos saduceus, ele começa a ficar preocupado. E aí ele começa a discorrer uma conversinha com os discípulos. Ainda não entenderam? Não se lembra dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos que sobraram e que recolheram? Nem todos os 7 pães e de 4.000 dos cestos grandes que sobraram, a minha tradução é um pouco diferente, e que recolheram o 11. Como não consegue entender que não estou falando de pão? Repito, tenha cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Finalmente entenderam que ele não se referia ao fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus. E quando chega no 12, fala assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem são as pessoas que dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que são um dos profetas. E no 16 vem Pedro e dá essa resposta, né? Essa resposta maravilhosa. Ele fala assim: Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paulo orou aqui, falou: Senhor, traz revelação no nosso coração, Pai. Revela ao nosso coração quem Tu és. Irmão, sempre quando nós estamos diante de situações que são adversas, nós precisamos ter esse Jesus revelado no nosso coração. E foi isso que aconteceu com Pedro. E Pedro fala assim: olha, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marcelo, por que você está falando isso?
Porque o texto que nós lemos de Mateus vai falar de uma situação bastante interessante. Porque esse tempo que Jesus ficou longe de Cafarnaum, Cafarnaum era uma cidade a leste, ali de Jerusalém, Cesareia, ficava naquela imediação ali. E Cafarnaum também era uma cidade portuária, porque era uma cidade, região pesqueira, ali o povo vivia da pesca. O povo dependia daquele trabalho, e foi ali também que Jesus, né, começou a recrutar os seus primeiros discípulos, sendo ele Pedro, né, e aqueles que foram agregados ali no decorrer da missão de Jesus. E junto com Pedro existia também Mateus, que era um coletor de impostos, um cobrador de impostos também, que foi em Cafarnaum que ele teve encontro com Jesus. O texto mais à frente fala, mas eu estou só falando para vocês por que Cafarnaum e por que Jesus volta para Cafarnaum. Porque Cafarnaum também, meu irmão, era onde Jesus, eu poderia dizer que era uma base, né? Era o lugar onde Jesus ali, ele se fortalecia, ele tinha um tempo com os discípulos, porque era a região onde ele começou o seu ministério. Mas quando Jesus chega em Cafarnaum, Jesus tem que lidar com a questão de imposto. E o texto fala que quando eles chegaram à cidade, né? Jesus e os discípulos chegaram na cidade, fala que os cobradores de impostos, chamando Pedro, perguntou: seu mestre não paga imposto? E Pedro rapidamente dá uma resposta, né? Eu acredito, nos textos mais atrás, esse mesmo Pedro aqui, que ele afirma Jesus, né, sendo o Cristo, é o mesmo Pedro também, que quando Jesus prediz a sua morte, ele chama Jesus à parte, e parece que Pedro sempre quer dar uma, como é que eu posso usar uma expressão aqui? Parece que ele quer amenizar algumas coisas para Jesus, como se Jesus dependesse, né? Mas eu até entendo, irmãos. Eu acredito que Pedro, ele tinha uma relação muito boa com Jesus. Pedro foi o cara que falou assim: olha, tu és o Cristo. Ele deu a cara a tapa. Pedro é o Pedro que quando Jesus prediz a sua morte, ele vai e fala assim: olha, Jesus, chega mais aí. Isso não vai acontecer com o Senhor, não. E aí Jesus fala assim: olha, Pedro, afasta de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do céu, mas das coisas da terra. Mas Pedro, quando dá essa resposta para Jesus, o que é que Jesus fala? No verso 17. Jesus, né, no capítulo 16, o verso 17, Jesus disse a Pedro: que grande privilégio você teve, Simão Pedro. Simão, filho de João, foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Quando nós temos essa revelação, irmão, quando nós temos essa revelação no nosso coração, não existe nada contra nós. A Bíblia fala que a porta do inferno não prevalecerá. O que é que pode impedir na sua vida? O que é que você acha que pode ser um problema para você? Eu quero dizer, quando nós temos essa revelação no nosso coração, quando nós compreendemos que esse Deus que é tão onisciente e conhece o nosso coração, ele vai falar assim: parabéns, Elvis, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. E esse Pedro
é o mesmo Pedro que, ao entrar na cidade, os cobradores de impostos chegam diante de Pedro e perguntam se o mestre não paga imposto. E Pedro, né, no capítulo 17, no verso 25, ele fala: sim, ele paga um imposto. O que vocês acham aqui, irmão? Por que Pedro deu essa resposta? Será que Pedro se antecipou? Será que Pedro se precipitou em falar que Jesus tinha pago esse imposto? Ele foi certo? Irmão, esse imposto ainda, Jesus não tinha pago ele. Está lá em Êxodo, capítulo 30, o verso 6. Dona Nelza. Mas obrigado, irmã, porque você é firme nas suas respostas. Pedro deu essa resposta aqui, irmão. Você lembra quando Pedro foi questionado sobre o imposto relacionado a Roma, a César? Dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Mas esse imposto aqui, irmão, é o imposto do templo. Era um imposto que era dedicado para a manutenção do templo. Então, se você lá ver, depois vocês lêem lá, que eu não quero falar sobre o imposto, não. Eu quero falar sobre outra coisa. É só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, esse imposto aqui, Jesus não tinha pago. E Jesus fala algo interessante. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, o que te parece? O que é que você acha sobre isso? Aí Jesus fala assim, antes que eu tivesse a oportunidade de falar, Jesus perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Ele cobra os impostos de seu povo ou do povo conquistado? Talvez sua tradução vai estar assim: ele cobra dos seus filhos ou do estrangeiro? Ou daquele que não é? Talvez vai estar aí na sua tradução aí. É porque essa Bíblia é um pouquinho diferente. Mas o texto vai estar falando isso. Aí eu pergunto para vocês, irmão: Jesus precisava pagar o imposto? Sim ou não? Jesus não precisava pagar o imposto não, irmão. Você sabe por quê? Porque ele é Senhor do templo. Você lembra quando Jesus questionou os fariseus que o templo que foi construído em 40 anos, que ele derrubaria e construiria em 3 dias? Ele estava falando dele, irmão. Jesus é Senhor. E se nós somos, e se Jesus, ele não era obrigado a pagar esse imposto, quanto mais nós que somos seus filhos, irmãos. Mas Jesus, na condição, irmão, humana, né? Porque Jesus, quando ele veio à terra, ele veio 100% homem, mas ele veio 100% Deus. E na condição de humana, Jesus falou assim: não, Pedro, nós precisamos sim pagar esse imposto. Isso aqui fala de uma grandiosidade tremenda, porque isso aqui fala de uma onisciência de Deus muito forte. Porque quando Jesus fala assim: não, Pedro, nós precisamos pagar, Jesus está nos ensinando que a gente precisa pagar sim. Existem muitas coisas, irmão, que a gente não concorda. Sim ou não? Sim. Existem muitas coisas que nós pagamos que a gente acha que é errado. E Jesus fez assim: não, Pedro, nós precisamos pagar. Por que Jesus dá essa resposta para Pedro? Olha a preocupação de Jesus, irmãos. O verso 25, né, ele vai falar assim: respondeu Pedro. Em seguida, entrou em casa, e antes que ele tivesse vontade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer quando cobram imposto? Dos povos conquistados ou daqueles que não são conquistados? Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se escandalizem, vá até o mar,
jogue um anzol, abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali você vai encontrar a moeda. E essa moeda será suficiente para pagar o meu imposto e o seu imposto. Então, no primeiro ponto, irmão, nessa primeira questão, quando a gente pensa na onisciência de Jesus, teve momentos, irmão, que Jesus, mesmo sendo na condição de onisciente, ele fez algumas perguntas, né? Eu até anotei aqui alguns versículos. Teve momento que Jesus teve que perguntar, diante de alguns episódios, como aconteceu aqui, né? A situação da moeda, como aconteceu na questão do que as pessoas pensavam, a multiplicação dos pães, teve situações que Jesus chegou para você e falou: olha, o que é que você tem? O que é que você tem nas mãos? E ele falou: eu tenho pães, eu tenho peixe. Isso anulou a onisciência de Jesus? Não anulou. Jesus estava na sua condição humana. Teve situações que Jesus chegou diante dos 2 cegos de Jericó, lembra lá? O cego de Jericó, ele estava lá e Jesus: o que quer que eu te faça? Jesus não sabia que ele era cego? Mas, lógico. Mas Jesus, na sua condição humana, ele faz essa pergunta. Mas isso não anula quem Jesus é. Existe uma heresia chamada heresia quenótica. Eu não sabia não, mas eu fui dando uma pesquisada. E heresia quenótica é uma heresia que ela foi gerada lá em 1680, Parará, por alguns teólogos que eles afirmavam pelo fato de Jesus, né, lá em Filipenses, né, quando o texto fala que Jesus se esvaziou, né, Jesus se esvaziou, deixando a sua forma de servo, né, tomando a forma humana, né, o estado de humilhação, e viveu essa realidade. E eles afirmam porque Jesus tomou essa postura de se esvaziar, de deixar a sua glória, eles acreditam que Jesus abriu mão dos seus atributos. Quando eu falei aqui que teve alguns momentos que Jesus perguntou, não é porque Jesus ele tinha perdido os seus atributos como onisciente, a sua onisciência. Jesus não tinha perdido a sua onisciência. Ele estava na sua condição humana. Mas esse texto de Filipenses, também eu fui ver a respeito, quando esse texto é direcionado, quando Paulo vai falar aos Filipenses, quando Paulo se dirige a respeito dos Filipenses, a respeito de quando Cristo se esvaziou e tomando a forma de servo, ele se humilha. Você sabe o que isso quer dizer? Que ele estava falando lá para os Filipenses? Havia um problema muito sério com os Filipenses. Havia um problema de vaidade no coração, havia um problema de não respeitar o outro, e Jesus foi colocado como exemplo de estado de humilhação para que nós seguíssemos o seu exemplo de humildade, de um para com os outros. Então, quando Jesus se esvaziou, não foi porque ele deixou a sua glória, mas foi para que a gente tomasse o exemplo de Jesus. E é interessante porque nesse texto, Jesus poderia falar assim: Pedro, é verdade, eu já paguei sim, nós não vamos pagar esse imposto não. Eu não preciso pagar esse imposto. Mas o que é que Jesus faz? Ele paga o imposto. Mas sabe por que Jesus paga o imposto, irmão? Você sabe por quê? Nós acabamos de ler. Para que não houvesse escândalo, para que não houvesse nenhum comentário que fosse desnecessário. Então, diante da sua onisciência, existe um outro ponto, que é o atributo do amor. Jesus se importa com o outro. Quando Jesus fala assim: olha, nós vamos pagar para que não haja escândalo, Jesus está preocupado com quem? Com as pessoas, irmãos.
nós como igreja temos que ter essa preocupação. Será que o que eu estou fazendo está causando algum escândalo a alguém na vida do meu irmão? Será que eu estou sendo pedra de tropeço? Será que eu estou sendo um problema para que ele não cresça espiritualmente? Porque Jesus aqui não estava preocupado com os discípulos, ele estava preocupado com os cobradores de imposto e com as pessoas que moravam na cidade. Por isso que ele falou, olha, pois bem, Pedro, então nós vamos pagar para que não haja escândalo. E quando eu penso em escândalo, eu penso em 2 livros que o apóstolo Paulo escreveu, que ele vai falar muito bem sobre isso, né? Sobre o cuidado, sobre a consciência, uma consciência que zela pelo amor do outro. Sabe, irmão, tem coisa que às vezes eu sou muito bem resolvido para mim, mas tem situações, isso que é resolvido para mim nem sempre é resolvido na vida do irmão. E talvez o que eu faço, eu posso achar que para mim está tudo legal. Mas será que para o meu irmão está sendo escândalo? Será que eu estou levando ele a pecar? Será que o que eu faço traz algum motivo de escândalo? E aí Paulo, em Romanos capítulo 14, eu queria que a gente abrisse lá um pouquinho, deixa aí anotado. Romanos 14, a gente vai ler um pouquinho, viu? Presta atenção, eu acredito que o apóstolo Paulo, quando escreveu Romanos 14, eu acredito que ele se identificou com essa mensagem de Jesus. E ele vai falar sobre a respeito dos fracos na fé. E eu acho interessante a forma que ele expõe cada ponto, porque são coisas do dia a dia. Quer ver questões que são muito complicadas? Política. Você já reparou? Traz polêmica, traz ou não traz? E às vezes, a gente por ter um posicionamento daquilo que a gente pensa, para mim, que eu penso, talvez para mim está tudo certo, mas será que às vezes o que eu comentei, ou a minha posição, está causando o quê? O que isso tem trazido para o outro? Estou falando uma questão política, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, o apóstolo Paulo traz uma receita nesse capítulo. Olha o que ele fala. Aceitem os que são fracos na fé. E não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, o irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. O outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus o aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outras pessoas? O Senhor dele julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus, ficarão em pé e receberão a aprovação deles. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto os outros acreditam que de todas as coisas são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que o faz. Quem adora a Deus no dia especial, o faz para honrá-lo. E quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor. Uma vez que dar graças a Deus antes de comer, a quem se recusa a comer certos alimentos deseja, igualmente agrada ao Senhor, porque isso dar graças a Deus. Pois não vivemos, nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor.
Por isso Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga o outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua declarará lealdade a Deus. Assim cada um de nós receberá responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar ou cair. Eu sei, estou convencido com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro, mas se alguém considera errado ingerir determinados alimentos, para essa pessoa ele é impuro. E se o outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém. Porque em Cristo morreu desse modo, vocês não serão criticados por fazer algo que ao seu ver é bom, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destrua a obra de Deus por causa da comida, embora todos os alimentos sejam aceitáveis. Errado é comer algo que leva alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne ou deixar de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre vocês. Você e Deus. E felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que considera correto. Mas se você tem dúvida quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando ou não come por fé, né? Alguma tradução aí. Então você vê que Paulo, ele não está preocupado se você, se você come carne, o outro não come, se você bebe vinho, o outro não bebe, se você acha que é certo isso ou aquilo, o outro acha que não é correto. Isso não tem que ter a importância. A importância é que a gente zele pelo outro. Nem sempre, irmão, aquilo que eu acho que é certo para mim, eu vou sair fazendo e está tudo certo. Será que isso está causando algum tipo de problema? Será que isso está levando o irmão a gerar dúvida no coração dele? Quando Jesus estava vindo para Cafarnaum, e Jesus foi abordado por alguns fariseus ali, saduceus, a respeito do que comer, né? Está lá no capítulo 16. Você vai ver que os fariseus criam uma dificuldade. Lógico que comer sem lavar as mãos é falta de higiene. Eu sei que naquela época era uma cultura local. Mas Jesus foi muito além. Ele falou, olha, o que contamina não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai vem da onde? Do coração. E do coração sai o quê? As maldades, a malícia, a inveja, os homicídios. Ele vai enumerando. E Jesus estava ali falando, olha, não fique preocupado com o que você come. Mas também, se você come algo e escandaliza o seu irmão, não coma não, meu irmão. Se você acha que fazer tal coisa para você é legal, mas se você acha que fazer tal coisa para o outro vai levar ele a ter problema, por amor a ele, o que é que nós fazemos? A gente não faz.
Essa foi a atitude de Jesus. Nesse segundo ponto, Jesus revela o seu amor. Mesmo ele não tendo a obrigação de pagar o imposto, ele zela pelo outro. Ele zela pela consciência do outro. Às vezes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em casa, né? Nas nossas relações, a gente vai lidar muito com isso. E que se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser um pouco egoísta e a gente vai, né, ir com nossas convicções. Não tem problema, não quer dizer que a sua convicção é errada, mas fique para você. O texto fala, é para você e Deus. Qual benefício tem quando a polêmica? Você viu quando tem polêmica sobre um assunto, irmão? No final é o quê? A gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né? E não termina bem. Termina sempre ruim, né? A gente fica indiferente, a gente não respeita a opinião do que um quer defender as suas convicções. Mas a gente esquece que maior que as convicções é zelar pelo outro, é o amor, é o cuidado. E isso é o que Jesus faz. E no terceiro ponto, quando Jesus, né, fala para Pedro, ele fala da sua onipotência, né? Eu fico imaginando quando Jesus chega para Pedro, o verso do 17, o verso 25, e aí chega a parte B, poderia dizer, ele fala assim, para que eles não se escandalizem, vá até o mar, jogue um anzol e abra a boca do peixe. Irmãos, não, deixa eu voltar um pouquinho. Eu tinha falado de Coríntios também, né? Eu li Romanos 14, mas vamos ler 1 Coríntios para o que é que o Paulo também fala a respeito, né, desse cuidado com o outro. Eu quero voltar um pouquinho sobre o cuidado com o outro. 1 Coríntios 10, 23. 1 Coríntios 10, 23. É uma outra carta também que Paulo, ele traz também de uma clareza bastante interessante a respeito sobre o cuidado com o outro. Ele fala assim, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefício. Não se preocupe com o seu próprio bem, mas com o bem do... Está vendo, irmão? A própria Bíblia fala. Jesus sempre tem um olhar para o outro. Esse é um dos atributos mais, que eu acho assim fenomenal. Todos eles fala muito comigo, mexe muito comigo. Mas esse cuidado com o outro, tem hora que a gente atropela, né? Tem hora que a gente às vezes se perde no processo. E você vê Jesus nos levando até essa atitude. Assim como ele estava preocupado em pagar o imposto para que não houvesse escândalo, Jesus também está preocupado com o outro. E se a Bíblia fala que nós temos que ser imitador de Jesus, nós precisamos pedir a Jesus para que ele nos dê essa condição de se importar com o outro. Porque a vida do outro, ela é importante. Jesus morreu por ela. Houve um preço. Jesus pagou. Esse texto também, se a gente for observar, né, eu não levei para esse lado, assim como Jesus proveu a moeda para pagar o imposto, Jesus também proveu com a sua vida. Quando o pecado era escândalo para nós, quando eu era inimigo de Deus, quando não havia, eu estava condenado à morte, o que é que Deus faz? Ele envia o seu filho para morrer por quem? Por nós. Para pagar o quê? Uma dívida que era de quem? Nós. E ele vem e está aqui. Eu vou pagar. E Jesus, nesse texto, ele vem e fala assim, existe um problema, Pedro? Será que esse imposto é problema? Não.
Pode deixar que eu vou resolver. Mas eu acho interessante. Vamos seguir. Portanto, vocês podem comer qualquer coisa. Portanto, você pode comer qualquer carne que é vendida no mercado, verso 25, do 10 de 1 Coríntios, sem questionar nada por motivo de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceite o convite, e se desejarem, comam o que ele oferecerem, sem questionar nada, por motivo de consciência. Mas se alguém lhe disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, não a comam, por respeito à consciência da pessoa que o avisou. Talvez não seja a questão da consciência para você, mas o é para a outra pessoa. Afinal, porque minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam, porque serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, ou quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofenda nem os judeus e nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço, não faço apenas o que é melhor para mim mesmo, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Olha que coisa tremenda, irmão. Deus fala ao nosso coração? Será que eu sou o alvo principal do meu interesse? Ou o alvo principal é o outro? Né? Então Paulo está aqui falando, né? Se o irmão que te adverte, que às vezes tem situação, irmão, que a gente faz é para falar assim, irmão, você pode fazer isso? Já aconteceu, irmão? Com você? Vai ver o trabalho em algum lugar, a pessoa fala assim, mas pode? Olha, eu achava que você é crente. Alguém já... Você viu que as pessoas... Porque ela te conhece, as pessoas vão nos conhecendo no dia a dia. Então, quando a gente faz algo que sai um pouquinho do prumo, ele fala assim, olha, mas pode? Você viu que ele se sentiu escandalizado, ele se ofendeu? E aí, por causa da consciência dele, Paulo fala que a gente não deve fazer. Né? Mas voltando lá em Mateus, para a gente finalizar aí, né, sobre a sua onipotência, Mateus 17, irmãos, eu fico pensando como Deus provê. Uma das coisas que eu vejo aqui, Jesus não tinha dinheiro naquela hora, você viu lá, né? Ele tinha dinheiro lá no bolso? Você viu Jesus tirar do bolso lá? Jesus não tem dinheiro, irmão, sabe por quê? Jesus vivia com o mínimo. E tudo aquilo que ele precisava, o Pai o revelava. E não foi diferente naquele momento. No momento que Jesus precisou usar um dos seus atributos, que é a onipotência e a sua onisciência, como é que um único peixe... Eu sei que aqui tem muitos pescadores, muita gente que gosta de pescar. E bom, vamos ser sinceros. Qual a possibilidade de você pegar um único peixe no mar, aonde existem milhões de peixes, e você só tem um anzol, e que justamente esse anzol pegaria o peixe que continha aquela moeda? Vamos ser sinceros, irmão. Vamos ser sinceros. Será que a gente não ia falar para Jesus, eu pescador? Porque Pedro era pescador, sim ou não? Ele ia falar, Jesus, vamos fazer o seguinte, um anzol? Só aqui que o senhor falou de anzol, porque lá você falava de rede. Era mais fácil. A probabilidade, irmão, seria pegar um peixe com anzol ou com rede? Vamos ser sinceros, olhando pela ótica humana. Com rede, querido. Mas Pedro, imediatamente ele vai no mar, lança o anzol, e justamente aquele peixe,
justamente aquele peixe continha a moeda que era necessário para ele pagar. Justamente aquele peixe continha justamente aquela dracma, que era equivalente a 2 dracmas, né? Eu não vou falar porque o Mário já falou, o Ken já falou, o pessoal já falou, a gente já sabe, né, que o valor de uma dracma era equivalente a um dia de trabalho. Naquela época, era muito dinheiro, irmão. Um dia de trabalho, você tem que ralar muito. Mas a provisão veio ou não veio? A moeda veio ou não veio? Tem um autor que fala que Jesus fez do peixe o seu tesoureiro. Exatamente, nem mais nem menos. Irmãos, sempre diante de uma necessidade. Jesus, ele não vai te dar um monte, ele vai te dar aquilo que você precisa. Ele vai te dar aquilo que você necessita. Nem mais e nem menos, mas aquilo que você precisa. Sabe, queridos, né, eu estava em casa, esse texto Deus me deu no período que a gente estava na Páscoa. Estava em casa, lá sentado, eu conversando, e até falei com a Marília, ela achou assim, não, mas esse texto é um pouco meio complexo. E eu falei, mas eu vou assim mesmo, né? E eu falava para Deus, Deus, fala o meu coração. Porque, sabe, irmão, às vezes a gente tem situações que Jesus fala para nós, o que é que você tem nas mãos? Ou talvez Jesus vai falar assim, olha, pega um anzol e lança lá dentro. A gente vai ter 2 opções, ou a gente vai e lança um anzol e vem um peixe, e a nossa situação está resolvida. Ou a gente vai questionar Jesus, a gente vai pela ótica humana, a gente vai querer dar o nosso jeito. E é assim que a gente faz. Pedro estava diante de um Jesus que proveu o pão. Pedro estava diante de um Jesus que, quando ele percebeu que o fermento era perigoso, gerava incredulidade, porque quando Jesus chega para Pedro, ele fala assim, o que as pessoas falam que eu sou? Você viu que cada pessoa deu uma resposta? Uns falam que é João, outro fala que é Jeremias, outro fala que são os profetas. Mas Jesus chegou para Pedro e falou, e você? E vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Que essa revelação esteja no nosso coração, irmão. Nós estamos diante de uma geração, irmão, que se a gente não souber quem nós somos, a gente vai ignorar, a gente vai desconsiderar, a gente vai tomar decisões que talvez vai afastar, ou traga algum tipo de escândalo, de preocupação ou de dúvida quanto a aquilo que a gente crê. Mas que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus. Se Jesus, como servo, ele foi lá e quis falar assim, eu vou pagar, e a moeda foi provida, que a gente também siga esse passo de Jesus. Não existe nada impossível para Jesus. Talvez por questões de consciência do outro, talvez a gente queira valer aquilo que é razão, a minha razão. Mas entre a minha razão e o amor ao outro, que prevaleça o amor. Que prevaleça o amor ao outro, ao próximo. Porque quando a gente escolhe isso, Cristo é glorificado, Cristo é exaltado. Amém? Então eu queria deixar esse texto para nós, né? Como esse Deus que, no meio de uma situação adversa, ele pôde se revelar a Pedro, ensinando aos discípulos que mesmo nós como filhos, ainda que existam situações que às vezes a gente se sinta contrariado e não fazer por achar que a gente está certo, lembre-se de que Jesus fez. E esse é o exemplo que a gente deve seguir, amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça nesse tempo, né? Que Ele nos dê graça, né? Que nessa caminhada, né, de situações que vão surgindo pelo caminho, a gente pode encontrar uma situação dessa.
mas que a gente zele pelo outro. Amém? Eu tentei me lembrar de uma música aqui do Solas e não me lembro mais. Ele fala que Cristo é a graça, a redenção. Ele é a paz e a redenção para nós. É mais ou menos assim. Então esse é o Cristo que nos traz a redenção. Esse é o Cristo que se revela todos os dias para nós como Ele é. Esse é um Cristo que todos os dias se revela, nos levando a se revelar ao outro. Então esse é o Jesus que nos leva assim, a ser essa igreja, né? A Neuza falou que vai ter uma intercessão aqui, em junho, né? Esse é o tempo para a gente estar orando. Não só por causa da intercessão, né? Mas por causa do outro a gente vai dispor o nosso coração, né, Neuza? A gente vai estar junto nisso. Então eu queria agradecer a Deus, eu queria que a gente estivesse orando agora. E agradecendo, não sei se os irmãos querem cantar alguma canção, ou também se não tiver, está tudo certo, né? E a gente agradece a Deus por isso. Amém? Hoje pela manhã eu estava tomando café e eu conversava com a Marília, né? Sempre quando eu tô lendo alguma coisa, eu sempre converso com a Marília, né? E às vezes ela fala, não, isso, eu tenho um pensamento diferente. E teve um momento que eu falava assim, nossa, sempre ela tem um pensamento diferente. Né? E a gente comentando, ela falou assim, a gente estava falando sobre, tem um determinado cantor, né, ele foi salvo para Jesus, hoje ele tem usado a música para testemunhar, para falar de Jesus, para falar do amor. E ele sempre usa essa expressão. Quando Jesus vem à sua vida, ou quando as coisas que Jesus está fazendo na sua vida, ela vai te ressignificar. Você ouviu essa palavra? E virou moda hoje, né? Ressignificar. E eu conversando com ele, falei, amor, você viu que as pessoas têm usado essa palavra ressignificar? O que você acha? Eu já sabia que ela ia vir com alguma coisa. Ela fez assim, amor, em parte. Jesus, a pessoa pode ter até a vida ressignificada, mas Jesus não só ressignifica alguém. Jesus, Ele faz nova todas as coisas. Jesus torna novo. Porque ressignificar às vezes, irmão, é querer que Jesus resolva um problema. E se Jesus resolveu o problema, tá tudo certo. Ele resolveu o meu problema, sim ou não? Né, irmão? Mas Jesus não quer só ressignificar. Jesus, Ele quer fazer nova todas as coisas.